Hoje, por favor, nós tentaremos fazer algumas rodadas com vocês, então manda mensagem para cá no 11 999048756. Paris chamando, Aninha? Não pra exatamente, é o centro de São Paulo, no caso. Ah, quase ali. Parecida do norte. Tem uns Do nomes lado. iguais aí, né? Parecido. Ó, vamos lá pro centro agora, porque a Maju tem novidades sobre aquela mega operação que aconteceu ontem, né? Pra tentar desarmar o esquema do crime organizado ali no centro, que já tinha indicativos de que estava se transformando em uma milícia. O número de presos, Joel, aumentou de ontem para hoje. E a gente tem uma pessoa que era considerada foragida e que se entregou à polícia. Conta tudo pra gente, Maju. Boa tarde. E com endereços já emparedados. A ideia é emparedar todos para evitar o retorno dos criminosos para esses locais. Oi, Maju. Oi, Ana, Joel, uma boa tarde a vocês, boa tarde a todos. O ex-guarda civil metropolitano, Elison de Assis, se apresentou agora há pouco à polícia. Ele é um dos alvos dessa mega operação que foi deflagrada ontem pelo Ministério Público em conjunto com as forças de segurança aqui do Estado. Lembrando ao nosso ouvinte que o Elison de Assis ele teve a prisão preventiva decretada pela Justiça porque ele é acusado de extorquir comerciantes e moradores da região central, aqueles que vivem próximo à Cracolândia, em troca de segurança. O GCM, que nós denunciamos aqui em uma reportagem na Rádio Bandeirantes em junho do ano passado, com áudios que comprovavam que ele usava uma empresa de segurança privada para cobrar uma taxa desses moradores e depois ele conseguia, com as forças da segurança da GCM, deslocar o fluxo mudando de rua para deixar ali as áreas livres de dependentes químicos. Bom, o ex-GCM, o Elison de Assis, ele chegou à delegacia acompanhado de 2 advogados e deve ser encaminhado a uma audiência de custódia em até 24 horas. Portanto, a gente tem agora, daqueles 7 mandados que foram expedidos, mandados de prisão preventiva nessa operação, apenas um não foi cumprido e que ele é considerado foragido, é um outro ex-guarda civil metropolitano, Rubens Alexandre Bezerra. Para atualizar os presos nessa operação, ao todo foram 15, 10 foram presos em flagrante e 6 foram presos por mandado judicial, atualizando com a prisão agora do Elison de Assis. São 16 presos nessa operação do Ministério Público. E hoje, mais cedo, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, participou de uma agenda aqui no centro de São Paulo, da Associação Comercial de São Paulo, e falou um pouquinho sobre essa operação e sobre o foco, né, que era desarticular a estrutura do crime organizado aqui no centro de São Paulo, e um dos presos dessa operação foi o líder, o chefe do PCC aqui na região central, que é conhecido como Léo do Moinho. Vamos ouvir o que disse o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. A pessoa que estava na liderança de vários pontos de apoio que operavam em favor do tráfico. Era um ponto de receptação de material roubado, eram os ferros velhos clandestinos, eram aí os estacionamentos clandestinos, eram as recicladoras clandestinas, os locais de reciclagem, que no final, negócios de fachada que operacionalizavam um volume de recursos muito maior do que aquilo que seria razoável, e que no final funcionavam como pontos de receptação de material roubado e de fornecimento de drogas. Então, ao todo, 56 imóveis foram fechados e lacrados aqui no centro de São Paulo, como a gente ouviu o governador, imóveis que eram utilizados pelo crime organizado, pelo PCC, como pontos para abastecimento de droga, para venda, comércio ilegal de armamento, e também foram identificados até exploração de dependentes químicos, exploração infantil. E também na favela do Moinho, que esse líder que foi preso do PCC, ele também é apontado como chefe dessa favela do Moinho. Lá ontem os agentes encontraram um detector de radiofrequência, né, que os criminosos usavam para ouvir essas conversas operacionais da PM. Então foi toda uma operação com foco, como a gente ouviu do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, para desintegrar todo esse ecossistema de atividades criminosas que o PCC construiu aqui no centro de São Paulo. Volto com vocês. Valeu, Maju, muito obrigado. Óbvio que ontem nós tivemos a atenção chamada com essa operação, mas uma outra aconteceu simultaneamente também e que eu fiquei impressionado com os resultados dela. Uma que se deu em Mogi das Cruzes,
ancorada pela DIS de Mogi das Cruzes, porém com ações, diligências em várias cidades aqui do estado de São Paulo. Sabe quanto que bloquearam aproximadamente de bens do PCC? Quase 10 bilhões de reais. Então você tem essa ação de Mogi e a ação no centro de São Paulo, uma ação diferente. Essa do centro ela foi atípica. Ali você consegue, através do que foi visto mesmo, entender que a polícia e o Ministério Público, representado pelo GAECO, representado e muito bem representado ali pelo Dr. Lincoln Gaquia, eles conseguiram quebrar um pouco desse ecossistema e quebrar a logística do negócio. Ontem nós falamos que, a gente acha ali de ver no dia a dia aqueles caras saindo de uma rua, indo para outra e tal, os dependentes químicos, que ali é o problema do centro, ali é o problema da Cracolândia. Distante disso, você tem o dependente químico ali que é explorado, mas por trás disso há um comércio ilegal gigante, monstruoso e terrível, que a polícia demorou a descobrir como é que era o funcionamento e que agora tem tudo para aos poucos ir quebrando as pernas desses caras mesmo. Não é uma missão fácil, é uma missão difícil, mas tem que ir para cima e não pode esperar mais. Tem que aproveitar esse movimento para seguir empurrando os caras ladeira abaixo. E pela primeira vez eu consegui sentir uma possibilidade de um estado, como o estado de São Paulo, se impor frente ao crime organizado. Até então eu vinha tratando com muito pessimismo. Assim como Marcelo Romano em alguns momentos ali trata com certo pessimismo os esportes brasileiros ali, os atletas brasileiros. Imagina. Eu vinha, é uma brincadeira, Marcelo, é claro, mas eu vinha aqui tratando com pessimismo as ações policiais. Eu não gosto de falar isso, mas é o que a gente vê no dia a dia, é enxugar gelo, sabe? Aquele negócio da polícia prender, soltar, prender, o cara depois de alguns dias está solto e tal. Você vê que só os nomes vão sendo trocados, mas o sistema em si, ele é mantido. E com a ação de ontem, eu já consigo criar um pouco de esperança nesse combate ao crime. Nós vimos ali um trabalho substancial, um trabalho de base e profundo com informação mesmo que foi levantada depois de muito tempo de investigação. Agora é torcer e cobrar para que isso tenha continuidade. Exatamente, não deixar os caras se armarem de novo. Exatamente. Né?